que quando eu nem sonhava estar aqui no Senado Federal, quero dar esse testemunho, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu não imaginava jamais ter tido essa bênção de servir aqui a essa casa respeitada. Eu, como uma pessoa que se interessa pela política, e eu fico muito feliz porque cada vez o brasileiro está gostando mais de política, está acompanhando, cobrando seus representantes. Isso é um ótimo sinal de mudança positiva, sempre com base na cultura da paz, do respeito, de forma pacífica, né? O doutor Irvan Sartori, como presidente do Tribunal de Justiça, me recebeu, na época, com o vereador Calvo, lá em São Paulo, onde estava tendo um debate lá na Defensoria Pública de São Paulo, que não estava sendo democrático, esse debate, sobre um tema, e o doutor Irvan Sartori ligou para o presidente de forma muito harmônica, pediu para que houvesse o contraponto e houve, a partir da intervenção do doutor Irvan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça. E eu quero lhe agradecer publicamente por esse seu gesto. Eu acho que nem o senhor lembrava, né, desse momento, mas eu lhe agradeço. A pergunta que eu lhe faço, doutor Irvan Sartori, é o seguinte: os inquéritos 4828 e 4781, relativos à promoção de, abro aspas, aí as aspas são minhas, atos antidemocráticos e do uso de fake news, fecho aspas, foram considerados por muitos juristas e grande parte da população brasileira que estudou o assunto como inconstitucionais, bem como evidentes perseguições a personalidades de viés conservador, pois na prática transformou a mais alta corte da justiça brasileira em vítima, investigadora e juíza do caso. Diante desse cenário que atenta contra o Estado democrático de direito, qual a opinião do senhor sobre a relação entre o ativismo judicial, a violação do devido processo legal e do sistema acusatório? Essa é a pergunta que eu faço para o doutor Irvan Sartori. A pergunta que eu faço para o professor, eu peço permissão de chamar de professor Will, né, meu amigo e irmão, Wildemar Félix. A pergunta que eu lhe faço: recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi convidado para essa palestra, para essa audiência pública, realizou uma conferência num evento da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, intitulada, acreditem se quiser, abro aspas, livrando-se de um presidente, fecho aspas, numa clara demonstração de atividade político-partidária totalmente incompatível com o cargo de ministro da Suprema Corte, podendo, inclusive, tal conduta ser enquadrada como crime de responsabilidade, pois a lei do impeachment veda a ministros do Supremo Tribunal Federal o exercício desse tipo de atividade. Nesse sentido, a pergunta que eu lhe faço: Vossa Excelência poderia comentar sobre a relação entre o ativismo judicial, político, as manifestações ideológicas e a conduta de magistrados em aparente colisão com os princípios da magistratura? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Outra que eu queria fazer para o ministro, eu não posso fazer para o senhor, é sobre ele ter feito palestras internacionais também sobre o tema aborto, defendendo a legalização do aborto no Brasil como um militante ideológico, político partidário, defendendo a liberação das drogas, como a droga da maconha, que não é nada inofensiva para a nossa sociedade, fazendo palestras sobre isso, e se ele acha correto não se declarar suspeito como ministro do Supremo para julgar esse tipo de coisa. É uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas ele não veio a essa sessão. Espero que um dia eu possa fazer.
Pergunta para o doutor Fernando Carione, que muito gentilmente desejo tudo de bom para a sua esposa, que tenha dado tudo certo o procedimento. Muito obrigado por considerar essa casa, essa comissão, essa Casa Revisora da República em participar desse evento. A pergunta que eu lhe faço, desembargador Fernando Carione, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Na rica e importantíssima história do Supremo Tribunal Federal, nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de magistrados. Atitudes totalmente incompatíveis com o decoro exigido daqueles que têm por missão serem os guardiões da Constituição Federal. Pergunta que eu faço para o doutor Fernando Carione, desembargador. Qual o ponto de vista do senhor sobre a relação entre o ativismo judicial e o princípio da imparcialidade dos magistrados? Mais uma pergunta que eu faço, a penúltima, para o doutor doutor Djalma Pinto. O judiciário, o doutor Djalma Pinto, para quem não sabe, foi presidente, foi o procurador-geral do Estado, ele que é paraense, mas está radicado no Ceará, na Terra da Luz, há muitos anos, e que eu tenho uma profunda admiração por ele. Doutor Djalma Pinto, o judiciário, com o Supremo em sua cúpula, não é representante direto do povo, pois não foi submetido ao voto popular. O Supremo é o guardião da Constituição, mas não pode legislar. Quem faz a Constituição é o Congresso. Quem legisla é o Parlamento e, em certa medida, o Executivo. O Supremo não pode, a pretexto de sanar omissão do Poder Legislativo, produzir leis por vias expressas, por vias transversas, causando tumulto em nosso ordenamento jurídico. Nesse contexto, pode-se dizer que está havendo uma tentativa de intervenção do Poder Judiciário sobre as competências dos outros poderes da República. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui que, infelizmente, o doutor Barroso, ministro Barroso, não está aqui para responder. Mas às vésperas da PEC, da votação da PEC do voto auditável no Congresso Nacional, o ministro Barroso, presidente então do TSE, veio a essa casa, veio ao Congresso Nacional e se reuniu com lideranças partidárias. Sim, com lideranças dos partidos aqui que compõem o Congresso Nacional e, coincidentemente, depois dessa reunião, às vésperas, repito, da votação da PEC do voto auditável, foi mudada a composição dos partidos, colocando deputados que já tinham até se declarado a favor da PEC e colocados pelos líderes depois parlamentares contra. Isso é ou não é uma intervenção direta de um poder sobre outro, uma invasão de competência, né? Então, essa é a pergunta. E a última pergunta, peço desculpa aí por ter me alongado, eu faço ao nosso querido Dr. Ives Gandra Martins, que é o seguinte: a prisão e a ação penal contra o parlamentar, deputado federal Daniel Silveira, medidas que representam uma expressa violação da imunidade e prerrogativas da função legislativa conferida ao parlamentar pela Constituição Federal de 1988, principalmente em expressar sua opinião
liberdade de expressão. Eu concordo, isso é a minha visão, de que o deputado federal se excedeu, sim, em suas manifestações. Porém, o caso deveria ter sido conduzido pela Câmara dos Deputados, lá na Comissão de Ética, no eventual processo de cassação por quebra de decoro parlamentar. E não pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha visão clara. Ele devia cumprir devia haver aí o devido processo legal, né, de acordo com o ordenamento jurídico do Brasil, e ele ser punido pelas eventuais manifestações que excederam. E está lá, calúnia, difamação e tudo para ser punido, né? Para além disso, a Suprema Corte parece não querer reconhecer a regular concessão pelo presidente da República da graça ao parlamentar, o que comprova o sentimento de perseguição daquela corte, não só a esse congressista, como a outros parlamentares cassados por crime de opinião. Aí nós estamos vendo aí a mãe do deputado Daniel Silveira sendo perseguida, a esposa, né? E é como se não acontecesse a graça, é como se não existisse a graça. Sabe aquela coisa de botar a tapa e a venda nos olhos? E não, isso aqui não existe. Não existe. Então eu pergunto para o doutor Ives Gandra Martins, qual a visão do senhor sobre essa chamada ditadura do judiciário, como o nosso plenário lá, o Rui Barbosa, o grande patrono do plenário do Senado Federal, ele coloca que contra ela é a pior das ditaduras, porque contra ela não há a quem recorrer. Então, eu encerro as minhas perguntas e já passo aqui na mesma ordem que foi feita, que nós abrimos as palavras aos palestrantes que vieram prestigiar, e mais uma vez eu agradeço, em nome do Senado Federal, a consideração, o respeito de cada um de vocês que vieram aqui atendendo a esse convite do Senado Federal, e também agradecendo ao ministro Francisco Rezec, 2 vezes ministro do Supremo Tribunal Federal, que não pôde vir, justificou, mandou uma carta respeitosa, a gente compreende a ausência dele. Mas eu já passo a palavra aqui por 6 minutos, com a tolerância de mais 2, para o doutor Ives Gandra Martins iniciar essa fase final da audiência. Muito obrigado, doutor Ives, pela sua participação. Eminente senador Gedão, eu gostaria de dizer o seguinte, como eu fui o único que respeitei o prazo de 8 minutos na minha exposição e todos os outros ultrapassaram longamente, eu peço um pouco mais de tolerância nessa observação de não seguir rigorosamente os 8 minutos. A primeira observação que eu faço é no sentido de que, já respondendo e como considerações finais também, houve um jurista italiano que escreveu como se deveria interpretar o direito. Escreve os nomes de interpretação na década de 60, Ferrara. Ele dizia que o que pode existir de pior num poder judiciário, num magistrado ou num intérprete de direito, é pôr na lei o que na lei não está, por uma questão de preferência pessoal, ou tirar da lei aquilo que está na lei por uma questão de antipatia. O jurista tem que ser imparcial, de tal maneira que, cada vez que um jurista, um professor de direito, um doutrinador, ou um magistrado, principalmente, não é imparcial, evidentemente, ele não está exercendo corretamente a magistratura. Já dentro dessa linha, respondendo, por exemplo, ao senador Razier, que foi o primeiro a se manifestar, algo que me parece extremamente importante. Ele perguntou o que fazer. A meu ver, a Constituição dá os caminhos. Um dos caminhos é, evidentemente, não aceitar a intervenção, o que chamaria de invasão de competência de atribuição à competência normativa. Se a Constituição declara zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, 49, inciso 11, é evidente que
que, se o Supremo legisla onde não pode legislar, é evidente que caberia um decreto legislativo. O artigo 59 da Constituição não explicita o que é um decreto legislativo, diz apenas que é um decreto legislativo, mas é um instrumento próprio que o poder que pode zelar pela própria competência, que é o poder, o Congresso Nacional, venha fazê-lo. E eu tenho a sensação que, no dia que o Congresso, por exemplo, o Supremo legisla na questão do aborto, o Supremo legislou. Se o Código Penal, no artigo 128, apenas considera duas hipóteses de não punição, quando o meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, com quem tenho livros escritos, declarou que poderia haver aborto até 3 meses, está legislando. É interessante que, na decisão da Suprema Corte Americana, eu participei dessa decisão. O que houve foram 3 partes como advogando na questão. A primeira, o Estado do Mississippi, a segunda, um grupo uma associação de mulheres defendendo os direitos da mulher, e a terceira, um grupo de 141 juristas de 5 continentes. Eu e minha filha assinamos para nos tornarmos amiticuri lá na Suprema Corte Americana, e o que nós defendemos é algo muito simples. Em relação ao aborto, não há nenhuma legislação mundial que diga que é direito da mulher, direito fundamental da mulher ao seu corpo, para matar seus filhos no seu ventre. E dissemos, por outro lado, que um número enorme de países defendem a pessoa do nascituro, que ainda não é pessoa jurídica, mas é uma pessoa humana desde a sua concepção. E a nossa petição foi aceita, mostrando que o Supremo não poderia aceitar como um direito fundamental a ser examinado constitucionalmente pela Suprema Corte, e sim examinar por cada Estado, porque não era matéria de direito fundamental. E isso foi o que a Corte decidiu de acordo com a nossa petição dos 141 juristas que foram admitidos no processo do julgamento do Supremo, e mais do Estado do Mississippi. Então, cada vez que o Supremo exerce a função legislativa, a meu ver, o 49, inciso 11, independente de legislação infraconstitucional, já justificaria o decreto legislativo. Quando o Supremo, pela primeira vez, quando o Senado, pela primeira vez, fizer o uso, como tendo a presidência do Congresso Nacional, do 49, inciso 11, diz: a lei não é essa, nós não aceitamos, de tal forma que não é obrigado a obedecer. E daí mantém a legislação anterior, não faz uma nova lei, e eles perceberão que não poderiam invadir, porque não é como diz o meu amigo Luiz Roberto Barroso. Se, por acaso, invadir a competência, cabe ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ir ao Supremo Tribunal para saber se houve ou não invasão de competência. Ora, quem tem que zelar é o Poder Legislativo, não é o Poder Judiciário. Já respondendo também ao senador Valentim, está claríssimo na LOMAN, na Lei Complementar número 35, uma lei que é anterior à Constituição. Algo que me impressiona é que a Constituição Federal, de certa forma, por ter modificado diversas disposições do Poder Judiciário, exigia uma nova lei complementar. Mas, como aquela era confortável, a Lei Complementar 35, até hoje não houve modificação. E realmente esse dispositivo existe. Tem que haver uma imparcialidade total. Não pode fazer manifestação pública. O ministro Moreira Alves, que diziam que, se o Supremo era o guardião da Constituição, o ministro Moreira Alves era o guardião do Supremo, mesmo tendo eu escrito 31 livros com ele, e ele aberto todos os simpósios que eu organizei durante 43 anos, ele dizia o seguinte: toda a questão que vai ser discutida no simpósio, que eu possa ter que decidir na Suprema Corte, sobre ela não me manifestarei, porque não se pode manifestar sobre questões que possam até serem discutidas, como acontecia com o ministro Moreira Alves, o ministro Cid Sami, o ministro Mar Galvão, e uma série de ministros que fizeram a grande imagem do Supremo até 2003.
o senador Valentim tem toda a razão, teria que se cumprir, mas não é cumprida. Para o senador Amin, eu queria lembrar o seguinte: não foi desmentido até agora o que disse todos aqueles que foram favoráveis à Uni com voto adiantado, de que só 3 países do mundo adotam o sistema antiquíssimo da urna eletrônica exclusiva como está no Brasil: Butão, Bangladesh e Brasil. Não houve desmentido. Não se mostrou que outros países adotam. Agora, também não houve desmentido de que 37 países já utilizam a urna auditada de segunda geração. E mais do que isso, nós temos no Paraguai já utilizando urna de terceira geração. E nós continuamos com um processo quase como se fosse uma vaca sagrada dos indianos, intocável. Isto é, a urna antiquada, anterior. E, como disse o senador Amin, nós estamos aqui com demonstrações inequívocas de que se poderia ter adotado já como um progresso, como evolução, a urna eletrônica auditada. E gostaria ainda, meu caro senador Girão, que, aliás, como eu presido o Conselho dos Cardeais do São Paulo, foi presidente também do Fortaleza, o tricolor do Ceará, como eu, sócio número 14 do São Paulo, isto é, desde 1943, torço pelo tricolor do meu estado. Para o senador Girão, algo que me parece fundamental: se nós não procurarmos fazer com que o Supremo volte a ser o que era o passado, e só o Senado Federal poderá fazer, isto é, um legislador negativo, um guardião da Constituição, aquele que tem a responsabilidade de não permitir apenas as leis inconstitucionais, mas que não pode legislar no lugar do Senado, do Legislativo, não pode conduzir rumos do Executivo, certamente nós vamos continuar com aquela pesquisa que me impressionou muito negativamente da Folha, de 3 ou 4 meses atrás, que dizia que 63% da população acha, julga, entende que o Supremo Tribunal Federal põe em risco a democracia. 63% da população. Numa notícia que foi colocada lá embaixo, porque o que interessava era dizer que 71% da população entendia que o Executivo punha em risco, mas não colocaram, senão na 4ª página, que 63% da população brasileira, 2/3 da população, considerava que o Supremo punha em risco a democracia. Ora, quando nós temos uma avaliação popular que chega a este ponto, em relação a um poder que representa a lei, que tem que respeitar a lei que não faz, a lei que é feita pelo Poder Legislativo, eventualmente pelo Executivo, sempre com a revisão do Legislativo, é que alguma coisa está errada na nossa democracia. E como eu conheço os ministros da Suprema Corte, como tenho livros escritos com 7 deles, como com os outros participamos de academias em que realmente eles foram aceitos por mérito próprio, sei da competência de cada um. Toda a minha luta nesses últimos meses, eu diria nesses 2 ou 3 últimos anos, tem sido no sentido: voltem a ser aquilo que o Supremo era. Tem competência para isso, tem valor para isso, são bons juristas, mas não são políticos, não foram eleitos pelo povo, mas por um homem só. E, por essa razão, não representam a vontade popular. Quem representa a vontade popular são aqueles que o povo, que fizeram o teste da urna e que sabem perfeitamente como avaliar o que o povo pensa. Por essa razão é que eu digo, não ataco a idoneidade, ao contrário, considero os donos, não ataco a competência,
considero-os extremamente competentes, mas não têm competência de invadir a competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. E toda a minha luta, o constrangimento de um amigo que sou, de coautor de obras com ele, é no sentido: voltem a ser aquilo que eram os ministros que fizeram da Suprema Corte uma das instituições mais respeitadas da República. Era o que eu tinha a dizer, meu querido senador Girão. Muitíssimo obrigado, muito grato mesmo, doutor Ives Gandra Martins, uma referência do Brasil nessa área jurídica. Eu quero dizer para o senhor que que toca na alma, no coração, esse apelo que o senhor faz, né, aos seus colegas, que escreveu livros com eles, hoje ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho assim, a menor dúvida que nada acontece por acaso e que se estão lá é porque deveriam estar, mas esse apelo que o senhor faz, com elegância que o senhor faz, né, com o coração aberto, é muito bonito de se ver, né, sempre dando uma oportunidade de reflexão e de que possa ter um encaminhamento correto daqui para frente, né? Eu gosto muito do um grande humanista e pacifista brasileiro, para mim, é Chico Xavier. E ele dizia uma frase que é muito forte: a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas todos nós podemos, a partir de agora, fazer um novo fim. Então, muito bonito essa sua fala, emocionante, na verdade, doutor Ives Gandra. Eu quero comunicar que essa sessão está no Trend Topics do Brasil no Twitter. O brasileiro abraçando essa sessão, audiência, repercussão total, de forma muito democrática, como tem que ser, cumprindo o seu papel. Se parte da mídia, da grande mídia, não está dando essa importância, não sei porquê, mas as redes sociais estão fazendo o seu papel. Aqui nós temos políticos da base do governo, políticos independentes, políticos de oposição, né? Esse assunto aqui não é de nenhum político. Esse assunto aqui é de interesse da nação. Os fins não justificam os meios. Não é que porque se quer, de alguma forma, sangrar, derrubar um governo, que se deve fechar os olhos para aquilo que está errado. Porque o errado é errado mesmo que todos façam. E o certo é o certo mesmo que ninguém faça. Então, é muito importante esse trabalho.